Boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão online dos encontros com a eficiência energética dedicado ao setor residencial. O meu nome é Guilherme Silva, tenho o prazer de vos acompanhar enquanto moderador desta sessão, hoje com 4 oradores. Iniciaremos com a doutora Andreia Carreiro, diretora regional da Energia, para a nota de abertura. De seguida teremos o professor Luís Neves, aqui em representação do INESC Coimbra, e que tem a ser cargo o desenvolvimento do Manual de Eficiência Energética para o setor residencial e que será aqui apresentado. Seguida também pela Direção Regional da Energia, temos o engenheiro Miguel Quinto, com dicas para a redução de custos na fatura elétrica. E, por fim, a doutora Carolina Arruda, também da Direção Regional da Energia, com uma apresentação sobre os sistemas de incentivo disponíveis e os respectivos métodos de candidatura. A todos os oradores, sejam bem-vindos, boa tarde, muito obrigado pela vossa disponibilidade. No final, para aqueles que nos acompanham, teremos uma sessão de perguntas e respostas, atendendo aos comentários que nos colocarem em direto no Facebook. De qualquer forma, podem sempre colocar as vossas questões, mesmo que não assistam em direto, seja através do e-mail dren@azores.gov.pt ou pelo telefone 296 304 360. Sem mais demoras, passaria então para a apresentação da senhora diretora regional, doutora Andreia Carreiro. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, Guilherme. Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão online do nosso ciclo de conferências, os encontros com a eficiência energética, desta vez dedicado ao setor residencial. Nós, desde 2017, que temos vindo a promover e a dinamizar estes encontros com o objetivo de divulgar, de sensibilizar e de fazer debater as melhores práticas de eficiência energética nos Açores. Esta é a 14ª edição, a quinta, através do Facebook, e é direcionada ao setor residencial, um setor responsável por cerca de 37% do consumo de eletricidade aqui na região, e este encontro surge com o intuito de auxiliar as famílias a reduzir a fatura energética nas suas casas por via da eficiência energética, considerando, como é óbvio, todos os compromissos assumidos pelo Governo dos Açores em matéria de energia na região. Nós reforçamos as nossas políticas face às necessidades dos açorianos, oferecendo mais e melhores condições para que adotem as melhores práticas de eficiência energética, e exemplo disso é o Proenergia, que é um sistema de incentivo à produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis, que está em vigor desde 2010 e que foi alvo de diversas alterações e de melhorias em 2019. O Proenergia tem alcançado resultados excepcionais, o que nos mostra que a população está cada vez mais desperta para as questões relacionadas com a eficiência energética e para a necessidade de cada um de nós contribuir para esta transição energética. Sendo exemplo disso, o facto dos incentivos concedidos no âmbito do Proenergia terem duplicado no primeiro semestre de 2020 face ao período homólogo de 2019. Importa também, neste contexto, referir uma nova iniciativa que se junta aos diversos incentivos já disponíveis em matéria de energia nos Açores, como é o caso do Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis do Fundo Ambiental, que está disponível desde o início desta semana e que estará em vigor até ao final de 2021, com o propósito de fomentar a descarbonização e a economia circular por via da reabilitação de edifícios construídos até 2006. Este programa de apoio abrange várias tipologias de projetos ao nível das melhorias estruturais das habitações e também da aquisição de equipamentos mais eficientes. Comparticipa também a instalação de janelas mais eficientes, a instalação de painéis fotovoltaicos e de outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo. Ao abrigo deste programa, cada habitação poderá receber um incentivo de 7.500 euros, sendo a taxa de comparticipação cerca de 70% face ao investimento inicial. E, portanto, este é um instrumento estratégico que dá resposta às necessidades económicas da sociedade no contexto atual, que
promove a melhoria do desempenho energético dos edifícios do país e das suas regiões autónomas, constituindo-se como um excelente complemento aos mais diversos programas que temos em vigor e de iniciativas que o Governo Regional dos Açores tem vindo a desenvolver em matéria de energia. Quero deixar aqui uma importante nota que a Direção Regional da Energia estará disponível para prestar auxílio aos açorianos que se queiram candidatar a este programa do Fundo Ambiental, para que possam tirar partido, o melhor partido da sua complementariedade com os demais programas que estão em vigor neste momento. E, portanto, com o objetivo de nós fornecermos aqui as ferramentas e as bases necessárias para reduzir a fatura energética nas nossas casas, esta sessão, este encontro, terá então início com a apresentação do Manual de Eficiência Energética dedicado ao setor residencial, que será apresentado pelo professor Luís Neves, do INESC Coimbra, e o manual brevemente estará disponível no portal da Energia Açores. De seguida vamos então ter o engenheiro Miguel Quinto, que é diretor de serviços da Direção Regional de Energia, que vai apresentar também os simuladores que o portal da Energia Açores dispõe para ajudar o cidadão no processo da tomada de decisão quando a escolha de uma tarifa de eletricidade ou a instalação de um sistema de fotovoltaicos na sua casa com o objetivo do autoconsumo, ou até quando a aquisição de um veículo elétrico. E, portanto, estes simuladores vão ter a capacidade de mostrar aqui as vantagens económicas e ambientais associadas a estas decisões mais ecológicas. E, para terminar, vamos ter então a doutora Carolina Arruda, que é chefe de divisão da Direção Regional da Energia, que nos vem apresentar de uma forma detalhada os diversos sistemas de incentivo que estão disponíveis em matéria de energia nos Açores, conforme eu já tive a oportunidade de referir a alguns deles, bem como todo o processo de submissão de candidaturas, que é muito intuitivo e muito prático. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a presença de todos por estarem aqui a dar o vosso contributo para que nós possamos partilhar toda esta experiência em conjunto, e agradeço também ao nosso moderador residente destes encontros, que é o engenheiro Guilherme Silva, a quem passo a palavra para conduzir os trabalhos, desejando também uma boa sessão a todos os que nos acompanham de uma forma virtual. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora diretora, por esta nota de abertura. Eu relembro novamente que, para aqueles que nos acompanham, podem deixar os seus comentários no Facebook. Para aqueles que não nos acompanham em direto, podem sempre fazê-lo por e-mail, drena@azores.gov.pt, ou pelo telefone 296 304 360. De seguida, teremos então a apresentação do Manual de Eficiência Energética no setor residencial com o professor Luís Neves, do INESC Coimbra. Professor Luís Neves, boa tarde. Boa tarde. É com muita honra que me coube a função de ser o porta-voz da equipa do INESC que esteve a desenvolver os manuais de promoção de eficiência energética, no caso na apresentação do manual dedicado ao setor residencial. Vou passar à apresentação, vamos ver se corre bem. Ok, já vamos à apresentação, mas ainda não está em modo de apresentação. Não estou com o teclado habitual, deixe-me ignorar aqui. Ok, então... Ok, já vemos perfeitamente. Já? Ok. E então, o Manual do Setor de Eficiência Energética para o Setor Residencial, como o próprio nome indica, tem como missão ajudar a promover a eficiência energética no setor residencial, dando indicações diversas sobre como podemos poupar energia nas nossas casas, em geral, com um certo foco naquilo que é a realidade dos Açores, portanto, naquilo que nós podemos apurar. Portanto, tem como enquadramento o facto, tal como a doutora Andreia já referiu, o setor residencial tem uma importância muito significativa, é quase normal que assim seja, mas nos Açores é particularmente importante, tem cerca de um terço ou mais de um terço, que obviamente varia com os anos, mas do peso do consumo de energia elétrica,
não é tão relevante na restante energia, mas não deixa, no total ainda tem 15% da energia total consumida, mas isso também se deve ao grande peso do setor dos transportes, mas seja como for, é um setor com uma importância muito significativa e, portanto, é natural que se procure incentivar a racionalidade, porque qualquer poupança que se consiga num setor tão importante terá naturalmente efeitos para a região. O setor em Portugal, não temos estatísticas a este nível exclusivas dos Açores, mas em Portugal temos uma caracterização que nos diz que dentro do setor residencial o consumo mais importante é a cozinha. Isso é um pouco atípico quando olhamos para a comparação internacional, que normalmente tem na climatização a maior parcela, mas tal deve-se muito ao nosso clima relativamente ameno, que é mais notório talvez nos Açores, embora também se deva, e nós sabemos todos isso, dos baixos níveis de conforto que por vezes temos nas nossas casas, quando comparados com outras realidades. É notório, no caso da região autónoma dos Açores, que 2/3 dos edifícios foram construídos antes da existência de regulamentos que visam, portanto, que criaram restrições e que visaram introduzir a necessidade de cautelar a eficiência energética, o que traduz no facto de haver necessariamente um potencial de melhoria muito significativo no parque edificado, portanto, nas construções. A segunda grande parcela de consumo é o aquecimento de águas e é também um dos aspectos que deve ser tido em atenção. Portanto, é também normalmente uma das vertentes de consumo com um potencial de intervenção a ter em conta. As fontes de energia são essencialmente a eletricidade, o gás de propano, os gases de petróleo liquefeitos, portanto, em gás de garrafa ou abastecido, mas chamados gases de propano de petróleo liquefeito, o GPL, e também alguma lenha que nas estatísticas aparece associada quer à cozinha, quer ao aquecimento, quer ao aquecimento de água. Eu vou passar a mostrar, embora eu não segui exatamente todo o manual, mas resumi até para não estender a apresentação as principais recomendações que fazemos por vertente de consumo e, portanto, é isso que eu vou essencialmente mostrar. A iluminação, não sendo hoje tão importante quanto já foi no passado, muito por via da grande transformação do mercado que ocorreu e com o desaparecimento das tradicionais lâmpadas incandescentes, que tinham um consumo muito, muito significativo, mas continua a ser uma vertente de consumo muito importante, continua a ser uma das coisas a ter sempre em atenção, porque há sempre algum potencial de melhoria, e as principais recomendações são aproveitar o bom que a natureza nos dá, aproveitar a luz natural, tentar garantir que a iluminação artificial só é usada apenas onde estritamente necessário, adaptar cores claras para melhor refletir a luz e depois, claramente, obviamente, optar pelas lâmpadas mais eficientes que estão disponíveis. Hoje em dia isso não é tão difícil porque, por via legislativa, foi-se impondo o desaparecimento das outras e porque tecnologicamente elas também se tornaram mais atrativas, mas ainda assim há que haver a preocupação porque há um potencial razoável se substituirmos lâmpadas que não sejam LED por lâmpadas LED, que consomem normalmente muito menos e que nos oferecem inclusive outras condições de utilização. E depois, claro, o controle, sensores de presença e a limpeza e manutenção, que é no fundo, vamos falar várias vezes disto, quase em todas as vertentes. Eu aproveitei aqui só, em termos de ilustração, uma imagem de um espaço com iluminação natural, como claraboia, para vermos aquilo que é possível fazer, e aqui uma imagem tirada do Facebook da DRAN, com a campanha no Corvo, que eu acho muito, muito positiva. Sobre os equipamentos em geral, digamos que é um facto mais ou menos conhecido, espero eu, mas de qualquer forma,
Hoje em dia os equipamentos, quase todos os equipamentos estão etiquetados relativamente à eficiência energética, têm uma etiqueta deste género. Essas etiquetas indicam-nos, mostram os equipamentos que estão disponíveis por classe de eficiência. Os mais eficientes são sempre os que estão no topo aqui, no mais verde das etiquetas, e portanto, na hora de comprar um equipamento novo, esse aspecto deve ser tido sempre em conta, deve-se procurar optar pelo equipamento mais eficiente que está disponível, porque normalmente há ganhos muito significativos de eficiência de um momento da escala para o outro. Portanto, há ganhos muito significativos que se traduzem necessariamente em consumos razoáveis a menos no final do ano. Ter atenção, contudo, que a eficiência só não chega. É preciso ter atenção a outros fatores, nomeadamente à capacidade de dimensão. De nada nos serve comprar um equipamento muito eficiente se ele estiver sobredimensionado e nós não o usarmos na sua capacidade adequada, ou se depois o usarmos de uma forma incorreta. Portanto, essa é uma questão a ter sempre em conta. A cozinha, como eu referi, é o setor de maior peso no consumo nacional. É uma questão razoavelmente cultural também, não é? Tem a ver com a importância que atribuímos à alimentação. Há normalmente um potencial razoável de poupança na cozinha, a começar pelos equipamentos, e há equipamentos muito eficientes disponíveis no mercado que devem ser tidos em conta, nomeadamente as placas de indução ou os fornos elétricos com convecção, que são equipamentos muito eficientes para a sua função, mas também devem ser usados os equipamentos adequados a cada coisa. Por exemplo, para aquecer água, numa chaleira ou vulgo jarro elétrico, é muito mais eficiente do que em qualquer outra coisa, porque não só o equipamento é eficiente em si a aquecer, como ainda por cima desliga mal a água está a ferver e, portanto, evita qualquer tipo de desperdício. Micro-ondas, portanto, o que está escrito, não preciso estar a referir completamente, mas há várias, não é só no uso de equipamentos eficientes que nós ganhamos ou podemos poupar, é também na forma como usamos, e esse aspecto é extremamente importante. A refrigeração e congelação, que também está dentro dos consumos da cozinha, e, portanto, é talvez um dos pontos-chave, porque são equipamentos que estão 24 horas por dia ligado, 365 dias por ano, e, portanto, são equipamentos que, ao contrário de outros, podem justificar a troca mesmo estando a funcionar. Enquanto que há outros equipamentos que, à partida, só se justifica trocar, ou só se justifica pensar num equipamento novo se tivermos mesmo que comprar porque o avariou ou porque vamos para uma casa nova. No caso dos frigoríficos e congeladores, se tivermos um frigorífico ou um congelador antigo, vale a pena olhar e ver se justifica comprar um novo. É que, como são equipamentos que funcionam muitas horas por dia, sempre, não é? Estão sempre ligados, a diferença de eficiência traduz-se num consumo muito significativo que pode justificar a compra de um equipamento novo. De acordo com as estatísticas, 55% dos equipamentos existentes na região autónoma têm classificação inferior a A, sendo que o máximo da escala atual vai até A+++, e, portanto, significa que há muito a poupar e, portanto, pela substituição desses equipamentos antigos, e justifica-se olhar a isso se eles tiverem a ser usados, como é óbvio. Mas também, como sempre, há ganhos a ter simplesmente com cuidados na utilização, por exemplo, afastando os frigoríficos da parede e de fontes de calor, manter as grelhas traseiras, tanto o condensador limpo para facilitar a troca de calor, escolher adequadamente a temperatura, descongelar, portanto, todas aquelas operações que nós estamos fartos de saber que devem ser feitas, mas que às vezes deixamos um pouco de lado, mas que têm impacto significativo no consumo. As máquinas de lavar roupa e louça são outro fator de consumo com importância. 90% do consumo destas máquinas é devido ao aquecimento da água, o que significa que o maior ganho que podemos ter é em usarmos a temperatura adequada aos tecidos e aos detergentes que usamos. Portanto, terem atenção às recomendações dos detergentes e dos tecidos e tentar optar pela temperatura menor que for possível, porque qualquer 10 graus a menos na temperatura se traduz
numa poupança muito significativa de consumo. A duração é outro fator, como é óbvio. Portanto, se a lavagem for bem feita com menor tempo, deve-se optar por um ciclo com menor tempo. Portanto, quanto menor a duração, também, obviamente, menor o consumo. Portanto, no caso em que seja possível o uso de água pré-aquecida, por exemplo, painéis solares, também, obviamente, se pode traduzir em consumos uma redução de consumo significativa. Mas aí, atenção, nem todas as máquinas o permitem, não é? Para isso, as máquinas têm que ter uma entrada específica para água quente. Algumas máquinas vêm preparadas para isso, portanto, é uma questão de escolha e de opção, se ela existir. Relativamente à secagem, também é o que está escrito, não é? A secagem ao ar livre deve ser preferida, mas no caso de se usar secadores, optar por velocidades de centrifugação elevadas permite que o consumo da secagem seja menor, e depois o consumo também, o conselho óbvio, tentar usar sempre as máquinas na sua capacidade total, evitando lavagens com carga parcial, que serão sempre menos eficientes, portanto, levarão a um maior consumo. O setor do entretenimento é também um setor com alguma importância. Não é tão significativa, os consumos individuais dos diversos equipamentos são relativamente reduzidos, mas eles no total são muitos e, portanto, normalmente o seu conjunto acaba por ter um efeito, uma importância com algum significado na fatura. E ainda por cima, esses equipamentos têm uma certa tendência a ter consumos desnecessários, nomeadamente aqueles consumos que existem mesmo quando os equipamentos aparecem estar desligados, ou se os deixarmos com a luzinha, se os desligamos do comando e os deixamos com as luzinhas ligadas, né, com o chamado modo standby. Se pensarmos, por exemplo, que temos atualmente as boxes da televisão, mais os modems da internet, mais o leitor de DVD e toda aquela parafernália de equipamentos que normalmente temos juntos da televisão, tudo aquilo junto está a consumir se os deixarmos estar em modo stand-by, e por isso ganha-se razoavelmente se os desligarmos efetivamente, por exemplo, se os ligarmos através daquelas multitomadas com interruptores e os desligarmos de facto, não os deixando ficar simplesmente com a luzinha. É um facto que os equipamentos mais recentes têm vindo, por via legislativa, têm vindo a ser obrigados a consumir menos em modo stand-by, mas nem toda a gente tem todos os equipamentos atualizados e, portanto, é um cuidado que vale a pena tentar ter. Aquecimento de água, como eu disse, era a segunda parcela grande de consumo, é por isso algo onde é importante mexer. Agora, a questão aqui é que o sistema tradicional, o esquentador, é um equipamento razoavelmente eficiente. Não vamos dizer que não é eficiente, principalmente se estiver razoavelmente atualizado. O problema é que gasta um combustível fóssil, normalmente, o gás das garrafas ou canalizado, e neste momento estamos todos temos o objetivo de descarbonizar, de reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, e por isso é desejável que se possa substituir esse equipamento por algo diferente. E ainda por cima, há uma coisa que temos normalmente muito no nosso país, eu sei que nos Açores não têm essa disponibilidade tão garantida, mas ainda assim a têm, que é o sol, quando temos, e portanto o sol em painéis solares para poder aquecer a água. Também existem as bombas de calor, que não deixam de ser equipamentos, também são considerados energias renováveis, em que permitem aquecer a água a partir do calor obtido do ar ambiente, portanto são equipamentos muito eficientes, que na realidade produzem pelo menos 3 vezes mais calor do que a energia que consomem, portanto são equipamentos bastante úteis desse ponto de vista e, portanto, são opções importantes e interessantes para reduzir o consumo desta vertente. Ainda assim, como sempre, há opções que podemos tomar mesmo sem substituir equipamentos, nomeadamente o cuidado com a temperatura que usamos na água, que não precisa de estar regulada para o máximo para queimar, pode estar regulada para uma temperatura
só ligeiramente acima do que aquela que gostamos de ter quando tomamos banho. Limitar o caudal, eventualmente pôr reguladores de caudal nos chuveiros e em algumas torneiras. Eu sei que algumas senhoras não gostam muito, mas isso é uma questão de avaliarem e de verificarem o resultado, e depois, obviamente, controlar o tempo. Quanto à climatização e edificado, como eu referi há pouco, as habitações nos Açores têm um histórico, portanto, têm 2/3 anteriores aos regulamentos, o que significa que há naturalmente muito potencial de melhoria do ponto de vista do edificado, embora sabemos que são intervenções normalmente de algum vulto, que não são triviais de amortizar, principalmente com um clima ameno como o da região, que leva a que também não haja assim consumos tão significativos normalmente para climatizar. Ainda assim, há muitos ganhos a ter ao nível do conforto, com a melhoria das condições da envolvente da casa, desde a redução de condensações, de bolores associados às condensações. Portanto, há muitos ganhos que se podem ter e, naturalmente, também sabemos que podemos não gastar muito, mas também, se tivéssemos uma casa melhor isolada, possivelmente teríamos um conforto diferente e poderíamos gastar até um pouquinho mais se conseguíssemos ter o conforto que pretendemos. E, portanto, é importante também promover a melhoria de conforto. Ainda assim, há coisas que se podem fazer também ao nível das boas práticas, nomeadamente a escolha correta das temperaturas dos termostatos, manter bem os equipamentos. A manutenção é sempre um fator crucial na eficiência energética e, portanto, são aspectos que devem ser tidos em conta no que diz respeito à climatização e ao edificado. Uma questão extremamente importante, não falamos estritamente de eficiência energética aqui, mas falamos daquilo que podemos fazer para reduzir muito a fatura, é gerar a nossa própria energia, portanto, fazer aproveitamento de energias renováveis. Hoje em dia temos cada vez mais opções, não é? Já vos falei de uma, que é os painéis solares térmicos para aquecimento de água, que é uma opção mais ou menos óbvia quando existe espaço e disponibilidade para isso. Obviamente nem todas as casas o permitem. O mesmo ocorre atualmente relativamente aos painéis fotovoltaicos, que para autoconsumo são atualmente razoavelmente simples de considerar, já não têm aquelas implicações legais que havia no passado, quando se usam apenas para autoconsumo, portanto são opções razoavelmente válidas. E as bombas de calor que referi há pouco, que podem ser quer para aquecimento de água quente, quer para a climatização ambiente, e que são tecnicamente consideradas equipamentos de energia renovável, porque, como eu disse, a energia que consomem é apenas cerca de 1/3 da energia que libertam, porque a energia que libertam vem essencialmente do ar exterior, e portanto por isso a consideramos tecnicamente energia renovável. Para, em termos quase finais, falar de que a monitorização e gestão de energia é uma questão óbvia. Nós só podemos poupar aquilo que medimos, não é? Só conseguimos poupar, de facto, se soubermos o que é que consumíamos, o que é que passámos a consumir, e, portanto, se acompanharmos aquilo que consumimos. E, portanto, a monitorização de consumos é um aspecto, é uma questão fundamental e pode só por si induzir poupanças não desprezáveis, porque nós, ao olharmos e virmos com alguma facilidade o que é que estamos a consumir, tendemos a adotar comportamentos mais racionais. Existem equipamentos no mercado que facilitam esta monitorização frequente com formas cada vez mais simpáticas, através do nosso telemóvel ou de monitores dedicados, portanto, há múltiplas, cada vez mais soluções, e, portanto, é uma questão a ter em conta. De resto, a gestão de energia também passa pelos cuidados a ter com a fatura e com as opções que o nosso fornecedor de energia nos dá. Eu sei o engenheiro Miguel Quinto vai daqui a pouco mostrar-vos, fazer uma apresentação sobre isso, portanto não me vou estender aqui. No manual focamos um pouco esse aspecto, os cuidados a ter com a potência, com os ciclos tarifários
portanto, com as possibilidades que existem, mas eu não me vou alongar aqui, o engenheiro Miguel Quinto fará essa apresentação já de seguida. Pronto, portanto, para concluir, dizer que o setor residencial tem um potencial muito significativo de poupanças, tem sempre, com o contributo das diferentes vertentes de consumo. Algumas poupanças podem resultar de intervenções sem custo ou com um custo muito reduzido, principalmente tudo aquilo que diz respeito à alteração de hábitos, não é? A substituição de alguns equipamentos e outras intervenções podem requerer um investimento médio, mas são normalmente compensadoras, portanto, isso são coisas que se devem fazer obviamente, com cuidado, mas que são razoavelmente fáceis de compensar. Existem, obviamente, algumas intervenções de maior importância que requerem um investimento elevado, pensarmos quer nas intervenções no edificado, quer nas bombas de calor ou os painéis solares, mas existem vários programas de apoio que o manual refere e que vão ser também focados daqui a pouco, que podem e devem ser utilizados. E pronto, para terminar, uma contribuição não desprezável para a poupança neste e em qualquer setor decorre dos comportamentos dos consumidores. Portanto, não é só pensarmos em equipamentos novos, não é só pensarmos que temos que fazer um investimento. Uma boa parte da poupança depende da ação de cada um de nós e da forma como consumimos e como usamos e portanto, informar e esclarecer é fundamental. E é tudo. Obrigado. Espero não me ter estendido demasiado. Muito obrigado, professor Luís Neves, pela sua intervenção com estas dicas e com a apresentação do manual que ficará disponível no portal da Direção Regional da Energia. E, portanto, o reflexo do uso desta energia surge-nos mensalmente na fatura de energia e é neste contexto que o engenheiro Miguel Quinto fará a sua intervenção. Engenheiro Miguel Quinto, boa tarde. Olá, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos e boa tarde a todos os que nos estão a ouvir. Sem dúvida vou fazer então aqui uma pequena apresentação da nossa fatura de energia elétrica, que infelizmente todos recebemos todos os meses, mas por vezes não olhamos com a devida atenção para aquilo que estamos a pagar. E por isso vou fazer assim uma pequena demonstração. Deixe-me então pôr aqui. Julgo que já estão a ver. Portanto, a minha apresentação irá recair sobre como conseguimos reduzir custos na fatura da energia elétrica, sendo que, como o professor Luís Neves acabou de referir na apresentação anterior, a iluminação tem um certo peso nos consumos de energia elétrica no setor residencial, a climatização também, casas de banho também, nomeadamente para o aquecimento de águas quentes, lavandaria associado também à cozinha, que são onde teremos talvez os maiores consumos de energia elétrica. E por fim também todos aqueles periféricos que em si não consome grande energia elétrica, mas o conjunto, porque hoje em dia a maior parte das residências e das casas já tem um conjunto de 3, 4, 5 telemóveis que precisam de ser carregados, 3, 4, 5 computadores, televisões, boxes, uma série de equipamentos que no conjunto acabam por também ter algum peso. Mas voltando então à nossa fatura de energia elétrica, por vezes temos alguma dificuldade em ler a nossa fatura de energia elétrica, sendo que, obviamente, o que olhamos e que nos preocupamos é o valor que vamos pagar e quando é que vamos pagar. Ou seja, essa é a nossa primeira preocupação. Mas será que sabemos o que é que estamos a pagar? A maior parte das vezes não. Então vou repartir aqui a nossa fatura. Portanto, a nossa fatura é composta por essencialmente 3 parcelas. Uma que diz respeito à potência contratada, uma que diz respeito à energia efetivamente consumida, mas que a maior parte das vezes o que aparece na nossa fatura são os valores estimados, porque a EDA, o fornecedor da energia elétrica, por hábito, só vai fazer leituras de 3 em 3 meses ao local e, por isso, depois, para os restantes meses, estima em fator dos consumos anteriores. E, por fim, temos uma pequena parcela que está relacionada com as taxas e com impostos, nomeadamente com o IVA. Então, voltando aqui à primeira parcela que nos aparece na fatura de energia elétrica, tem a ver com a potência contratada, em que nós
pagamos um determinado valor de acordo com o valor da potência que temos contratada. E, no fundo, o que é a potência contratada? Para já, onde é que a podemos encontrar na fatura elétrica? Podemos encontrar nesta bolinha vermelha, em que temos ali que, neste caso, a potência contratada, no caso deste exemplo, é de 20,7 kVA. E o que é a potência contratada? Define o valor máximo de eletricidade que uma instalação elétrica pode receber. Ou seja, vai determinar o número de equipamentos elétricos que podemos ter ligados em simultâneo. Nomeadamente, por exemplo, temos as várias potências contratadas que estão disponíveis no mercado, sendo que a mais baixa, 3,45, só nos permitiria ter ligado em simultâneo um frigorífico, uma máquina de lavar roupa ou louça, uma televisão ou um computador. Portanto, é uma potência contratada muito baixa. E à medida que vamos aumentando a potência contratada, vamos aumentando o número de equipamentos que poderemos ter ligado ao mesmo tempo na nossa residência. Sendo que o mais comum, e temos aqui, à medida que vamos subindo, o valor também da potência contratada, e essa potência contratada é cobrada ao dia, e depois é multiplicada conforme o número de dias, 28, 29, 30 ou 31 dias que o mês tem, e pagamos esse valor da potência contratada ao dia. Sendo que a potência contratada mais usual no setor doméstico, e que a grande maioria das habitações e das residências tem, é a potência contratada de 6,9 kVA, que é mais que suficiente para conseguir receber os equipamentos elétricos que podem estar ligados em simultâneo. Resumidamente, o que é? A potência contratada é a quantidade, e fazendo aqui a comparação, aqui um copo de cerveja, quantidade, o tamanho do copo que nós precisamos de ter para ter a energia ou para conter o líquido da energia que temos. Sendo que, obviamente, se para o mesmo consumo de energia, para a mesma quantidade de líquido, se tivermos uma potência contratada superior, estamos a pagar a mais por uma potência contratada, o que não faz sentido. E daí ser importante definirmos qual a potência contratada que queremos ter com o fornecedor para não estar a pagar mais do que aquilo que realmente poderíamos obter. A próxima vez que olharem para a vossa fatura de energia elétrica, percam uns minutos e reparem qual é a potência contratada. Por norma, a EDA e o nosso fornecedor já fornece a potência contratada de acordo com o tipo e o tamanho da residência. No entanto, também poderemos voltar aqui, e existem simuladores, e nós, no nosso portal de energia, temos disponíveis alguns links para simuladores, mas vou dar aqui um exemplo de um simulador que está disponível no mercado. Por exemplo, aqui o simulador da EDP, em que nós aqui vamos pôr aqui frigorífico, temos um, arca congeladora, também temos uma arca congeladora. Estão a ver, já aparece aqui que a potência contratada já começa a subir. Também temos um micro-ondas, também temos um forno elétrico, temos uma placa elétrica. Estão a ver, à medida que eu vou adicionando os equipamentos, ele vai-me aumentando aqui a potência contratada. Daí que nós também, de acordo com os equipamentos que temos na nossa residência, poderemos ver se realmente a potência contratada que temos está adequada aos nossos consumos. Como disse, existem vários simuladores e nós temos alguns links no nosso portal de energia que encaminham para esses simuladores, aos quais poderão consultar. Segunda parcela da nossa fatura de energia é realmente aquilo que nós consumimos, ou seja, a energia ativa. E essa energia ativa, o valor dessa energia ativa poderá estar, não é fixo, e poderá estar relacionado com a tarifa que temos contratualizada com o fornecedor de energia elétrica.
Onde é que vemos qual é a tarifa que temos? É nesta parte da fatura que diz que qual é a fatura, qual é o tipo de tarifa que temos contratualizado. Neste caso, esta fatura, este residente, este consumidor, tem contratualizado uma fatura tripla, trihorária, de 3,45 a 20,7 kVA. E quais são as tarifas que estão disponíveis? As tarifas que estão disponíveis, temos uma tarifa simples, no fundo é um preço único para qualquer horário de consumo de eletricidade. Depois temos a tarifa bi-horária, em que temos dois preços diferentes, consoante o horário de consumo de eletricidade, em que, neste caso, das 22 horas às 8 da manhã são as horas de vazio, e das 8 da manhã às 22 horas é o período fora de vazio. Sendo que dentro desta tarifa bi-horária também podemos optar para o ciclo semanal. Ou seja, continuamos a ter dois preços, mas ao sábado e ao domingo, por exemplo, ao domingo, a qualquer hora, a tarifa é debitada às horas de vazio. E temos a tarifa trihorária, que no ciclo diário temos três preços, consoante o horário de consumo de eletricidade. Esses períodos variam ligeiramente entre o verão e o inverno. E aqui também temos a opção do ciclo semanal, em que neste caso, para a tarifa trihorária do ciclo semanal, no domingo, a qualquer hora, é sempre o consumo de vazio. Portanto, a tarifa mais baixa. Nós aqui, através do nosso portal de energia, nós também temos aqui a fatura, podemos verificar aqui que temos aqui a nossa fatura, em que poderemos ver aqui, e temos aqui um link para o nosso simulador. O nosso simulador, por enquanto, ainda só está disponível numa folha Excel, que vos vou mostrar. Em que nós aqui vamos colocar, e consoante aquela fatura que tínhamos há pouco, vou preencher aqui qual é a potência contratada que eu tenho, quais os dias de consumo e qual a tarifa que temos. Eu escolhendo aqui, por exemplo, se eu tivesse uma tarifa simples, ele diz-me sempre que com a tarifa trihorária e alterando. Se eu alterar aqui, ele não está com a adição ativada, por isso ele não estava a funcionar. Ok, agora sim. Se eu alterar aqui, por exemplo, se eu puser aqui tarifa simples, ele vai dizer que a melhor opção para, de acordo com os meus consumos, que eu vou buscar aqui à minha fatura de energia elétrica, ele vai-me dizer que a melhor opção é a tarifa trihorária. E diz-me quais são os consumos que eu tenho. Se eu já tenho aqui a tarifa trihorária, vai dizer a sua tarifa já é a melhor opção. Portanto, poderão explorar aqui e também poderão verificar e transferir os vossos consumos para as horas de vazio, porque de acordo com os vossos consumos, e que temos aqui, podem ver que 46% dos nossos consumos foram feitos nas horas de cheia. E se calhar conseguimos alterar os nossos comportamentos de modo a que poderemos aqui tentar alterar os nossos comportamentos e tentar colocar aqui e ver quanto é que poderemos poupar. Portanto, poderão brincar com esta folha Excel de modo a verificar qual a vossa melhor opção. Ok, voltando aqui à nossa opção, à nossa apresentação. Por fim, a EDA ainda disponibiliza aqui na região a tarifa social que destina-se a consumidores domésticos titulares
de um contrato de fornecimento de energia elétrica para a sua habitação permanente, mas neste caso a potência contratada não pode ser superior a 4,6. Nomeadamente, consumidores que se encontrem numa situação de carência socioeconómica, nomeadamente os beneficiários do complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, primeiro escalão do abono de família e pensão social. Para este tipo de consumidores existe também uma tarifa mais baixa. Relativamente aos consumos e relativamente à energia que realmente consumimos, e como eu já tinha dito que apesar da EDA assegurar a leitura presencial a cada 3 meses, é importante comunicar as leituras do seu contador para pagar apenas o que efetivamente consumiu em cada mês. E não temos aqui valores estimados que depois, futuramente, é verdade que esses valores estimados, se pagamos a mais, futuramente vão ser acertados. No entanto, convém sabermos exatamente o que é que estamos a pagar. Daí que é conveniente comunicarmos a nossa leitura à data aconselhável para a EDA. E basta ir ler ao nosso contador. Se tivermos um contador simples, é direto, comunicamos a leitura que temos no contador. Se tivermos um contador com leituras bi-horárias ou tri-horárias, temos vários códigos e sabemos que para cada tipo de código, qual o consumo que tivemos. Existem vários tipos de recolha, através do call center da EDA, através de uma aplicação EDA Online, pode ser descarregada em qualquer telemóvel, e, por fim, através do portal da EDA. São os 3 meios de comunicar. Relativamente ao autoconsumo, a produção de energia elétrica em pequenas unidades de autoconsumo, a partir de fontes renováveis, principalmente através de painéis fotovoltaicos solares, permite termos o autoconsumo e não consumir a energia da rede. O excedente, eventualmente, poderá ser introduzido na rede da energia elétrica. O autoconsumo fotovoltaico está disponível para particulares e empresas e, no fundo, o objetivo é nós produzirmos a nossa própria energia. Obviamente requer a utilização de painéis solares fotovoltaicos para produzir energia e desta forma é possível consumir energia elétrica produzida na sua própria casa, deixando de estar a consumir e a comprar energia elétrica ao fornecedor de eletricidade. Nos Açores, a produção de eletricidade por intermédio de unidades de produção para autoconsumo é regulada através do Decreto-Lei 162 de 2019, Decreto-Lei a nível nacional. No entanto, de acordo com o aviso da Região Autónoma dos Açores, emitido pela Direção Regional de Energia, independentemente da potência a instalar, deve ser sempre feita uma avaliação por parte da EDA da possibilidade de injetar essa energia elétrica ou injetar o excedente na rede do serviço elétrico. Existem, de acordo com o Decreto-Lei 162 a nível nacional, quando a potência instalada é superior a 350 watts ou inferior a 30 kW, basta fazer uma mera comunicação prévia no portal da Direção Regional de Energia. Já quando a potência instalada é superior a 30 kW, é preciso fazer um registro prévio e emissão do certificado de exploração. Sendo que nós também temos disponível um simulador no nosso portal de energia, que vou abrir e disponibilizar para vocês. Voltando aqui. Unidades de produção de energia elétrica, simulador. Este também, por enquanto, ainda é disponível numa folha Excel, em que é muito simples, basta nós introduzirmos o valor mensal que consumimos, o fator da nossa fatura, vamos supor que consumimos 90 euros por mês, e ele automaticamente diz para este tipo de consumo será necessário instalarmos 4 painéis fotovoltaicos com uma potência de 990.
Ele diz aqui qual é o investimento inicial, qual o incentivo que vamos ter de acordo com o apoio do Proenergia. Se eu alterar aqui de ilha, o incentivo vai variando. E eu tenho aqui no meu simulador, é um simulador muito simples, só simplesmente para nós termos a ideia, saber que, de acordo com o meu consumo e de acordo com os meus consumos, quantos painéis eu vou precisar e saber se vou ter espaço para ter esses painéis. Obviamente, será sempre necessário pedir um orçamento mais rigoroso a qualquer empresa da especialidade. Voltando à nossa apresentação. Aqui o simulador, como acabei de demonstrar. E então, a produção de energia elétrica e o autoconsumo compensa efetivamente? Obviamente que sim. Obviamente sim que vamos reduzir a fatura de eletricidade através do nosso autoconsumo do fotovoltaico. Máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, sistemas de aquecimento, entre outros, podem também ser utilizados e programados para funcionarem durante as horas de maior incidência solar. Ou seja, por volta do meio-dia, entre o meio-dia e as 3 da tarde, quando está a ser produzida a maior incidência solar, poderemos programar os nossos equipamentos para funcionarem durante essa altura, como por exemplo, e assim aproveitar o autoconsumo. Temos que pagar alguma taxa. Obviamente, potências entre 250 e 30 kW não exigem registro nem pagamento de taxas. No entanto, potências maiores obrigam o consumidor a efetuar um registro e um pagamento de uma pequena taxa. E esses registros e também as meras comunicações prévias são feitas no portal da Direção Regional de Energia. E podemos vender o excedente à rede? Obviamente que sim. Podemos vender o excedente da produção à rede. No entanto, é preciso o aval da EDA e instalar um contador de energia bidirecional de forma a controlar e contabilizar a energia que é consumida na rede e a energia que é injetada na rede de forma e formalizar um contrato de venda dessa energia. No entanto, relembro que o propósito de instalar um painel para autoconsumo não é vender energia à rede, mas sim obter essa energia para autoconsumo e deixar de comprar energia à rede. Por fim, obviamente gostava de vos falar aqui da mobilidade elétrica, que também está associada às nossas residências. E sendo a mobilidade elétrica uma alternativa ao modo convencional de transporte baseado em combustíveis fósseis e visa, por exemplo, uma menor dependência, suportada por uma mobilidade sustentável, uma redução da emissão de CO2, uma redução do ruído e também um aumento da penetração de energia renovável na produção de eletricidade, se, por exemplo, optarmos por fazer o carregamento noturno dos veículos elétricos com vantagens tarifárias. Ao optar por uma tarifa diferenciada no tempo, por exemplo, e efetuar os carregamentos domésticos em período noturno, percorrer 100 km pode custar cerca de 1,5 € e resulta, obviamente, uma pegada ecológica cerca de 3 vezes inferior. Nós também no nosso portal temos um simulador para veículos elétricos, para a mobilidade elétrica. Não vou correr este simulador porque tem uma série de campos que têm de ser preenchidos, mas essa série de campos depois dão-nos uma tabela e aqui, resumidamente, para um veículo elétrico e um veículo de combustão interna, a gasóleo, sendo que o veículo elétrico, o custo inicial foi 34.600 € e o equivalente foi só 18.000 €. Nós, logo à partida, poderemos dizer, pois, mas o carro a gasóleo é muito mais barato. Mas, fazendo as contas, após 5 anos, o carro elétrico, obtemos uma poupança de cerca de 800 €, para não falar das emissões de CO2 que são evitadas para a atmosfera. Muito obrigado, estou disponível então para futuras questões e vou desligar aqui a partilha. Muito obrigado, engenheiro Miguel, por esta apresentação e pelo detalhe destes simuladores disponíveis no portal da Direção Regional da Energia.
Temos então por fim a doutora Carolina, também da Direção Regional da Energia, que nos traz as melhores notícias do dia, com os incentivos disponíveis. Doutora Carolina, boa tarde. Obrigada, Engenheiro Guilherme, boa tarde a todos. Como já foi referido, vou falar-vos dos sistemas de incentivos da Direção Regional da Energia e demonstrar como é fácil fazerem as vossas candidaturas. Vou partilhar aqui a minha apresentação para que possam acompanhar. Já devem estar a ver. Já vemos perfeitamente. Antes de entrar propriamente nos sistemas de incentivos em matéria de energia do Governo dos Açores, vou falar-vos muito brevemente de um novo apoio que é concedido através do Fundo Ambiental e que abrange todo o território nacional, o Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis. Trata-se de um incentivo que cumpre o objetivo de reabilitar e tornar os edifícios energeticamente mais eficientes, financiando medidas que promovam a reabilitação, a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência hídrica e a economia circular em edifícios habitacionais existentes construídos até 2006. Como já referi, abrange todo o território nacional. São elegíveis neste âmbito pessoas singulares, proprietárias de edifícios de habitação existentes e ocupados, unifamiliares, de frações autónomas em edifícios multifamiliares ou de edifícios multifamiliares. O prazo para a apresentação das vossas candidaturas ao incentivo decorre de 7 de setembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, ou até esgotar a dotação prevista orçamentada em 1.750 para 2020 e de 2.750.000 para 2021. No âmbito deste incentivo são comparticipados em 70% diversos projetos, desde janelas, isolamentos e equipamentos de produção de energia. Chama a atenção para o facto dos incentivos aos equipamentos de produção de energia previsto pelo Fundo Ambiental não serem cumulativos com os incentivos regionais do Proenergia. Para mais informações sobre este programa, deverão entrar em contato com o Fundo Ambiental. Passemos então à Proenergia, o nosso sistema de incentivos à produção e armazenamento de energia a partir de fontes renováveis. Vou fazer um breve enquadramento ao funcionamento desse sistema e de seguida mostrar como podem proceder às candidaturas no portal da energia. O Proenergia tem como objetivo principal estimular o utilizador final a usufruir de recursos energéticos renováveis para a produção e armazenamento de energia local. São elegíveis as despesas associadas à aquisição e montagem de equipamentos, bem como a adaptação das instalações. Os destinatários são pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, incluindo os empresários em nome individual, cooperativas, IPSS, associações sem fins lucrativos e condomínios. Estão disponíveis incentivos financeiros não reembolsáveis, atingindo até 25% do valor elegível para equipamentos de produção de energia elétrica, armazenamento de energia elétrica e produção de energia calorífica até ao limite máximo de 4.000 euros. Os equipamentos destinados à produção de águas quentes sanitárias são comparticipados em 35%. Em cada um destes apoios estão disponíveis majorações, 12% para as ilhas da Graciosa, São Jorge, Flores e Corvo, 10% para Santa Maria e 5% para as ilhas Pico e Faial. No caso do promotor ser uma IPSS, o limite máximo passa de 4.000 euros para 20.000 euros. As candidaturas são efetuadas no portal da energia, acedendo ao menu Serviços, Proenergia, formulário de candidatura, como podem verificar naquela bolinha vermelha. Para aceder ao sistema de incentivos, terá de proceder ao seu registro no portal da energia, clicando aqui, naquela bolinha, e preencher todos os dados necessários para o efeito. Após o registro, deverá clicar então em Acesso à candidatura, onde deverá inserir o seu utilizador e palavra-passe que criou anteriormente e irá entrar na sua área pessoal. Dentro da sua área pessoal, cria uma nova candidatura, naquela setinha vermelha, e
no primeiro separador irá encontrar o pedido de autorização para tratamento de dados, considerando o Regulamento Geral de Proteção de Dados, onde deverá dar o seu consentimento, clicando no item de forma a alterar para sim, como já vamos ver de seguida. Posteriormente, deverá selecionar no mais o tipo de entidade que está a submeter a candidatura, se na qualidade de promotor ou de fornecedor. Neste caso, vamos exemplificar com uma candidatura submetida pelo promotor. Como podem verificar, na proteção de dados já passou de não para sim. Avança na candidatura clicando no botão seguinte. Este separador diz respeito à secção do promotor, onde deverá preencher todos os campos obrigatórios. Neste caso, iremos apresentar uma candidatura para pessoa singular. Importa referir que deverá selecionar todos os equipamentos que pretende candidatar a incentivo no lado direito do ecrã. Neste caso, vamos simular apenas uma bomba de calor. Relativamente aos dados bancários do promotor, é necessário efetuar o upload do comprovativo bancário no nome do promotor, sempre emitido pela entidade bancária. Estando o documento carregado, como podem ver, clicam em guardar e avançam na candidatura. O próximo separador diz respeito a informações sobre o projeto, onde deverão preencher todos os campos relativos ao projeto, nomeadamente os dados do imóvel ou construção, onde ocorreu a instalação do equipamento e carregar os documentos solicitados. Novamente, guarda e avança na candidatura. De seguida, deverá adicionar o equipamento instalado. Ao clicar em adicionar equipamento, aparece o seguinte separador. Aqui, neste separador, preenche a informação relativa ao equipamento, neste caso a bomba de calor, e carrega a ficha técnica do equipamento e o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade deverá ser acedido clicando no link azul, preenchido e devidamente assinado. Os campos do lado direito são campos meramente informativos, não sendo de preenchimento obrigatório. No entanto, deixar aqui a nota que são dados extremamente importantes para a Direção Regional de Energia, para efeitos estatísticos, e podem encontrá-los no manual do equipamento. Após preenchimento do tabulador, deverá guardar o equipamento inserido na seta verde no canto superior direito. Se for mais que uma bomba de calor, clica em adicionar equipamento e repete todos os procedimentos que foram feitos. Quando carregar todos os equipamentos, faz guardar e avançar na candidatura. Agora clica na bolinha vermelha para adicionar os documentos de pagamento. Seleciona a data de cada fatura e recibo e adiciona os respectivos documentos. Fazem o upload dos documentos obrigatórios. Relativamente à declaração de veracidade, a minuta também está disponível para preenchimento e assinatura no link azul. Depois dos documentos estarem todos carregados, clica em guardar e avança na candidatura. Neste tabulador de informação financeira, preenchemos os valores relativos à aquisição do equipamento, acessórios essenciais, montagem e adaptação, tal como discriminado nas vossas faturas. E, novamente, clica em guardar e avançar. Nada mais havendo a acrescentar, submetem a vossa candidatura. Todo o processo é tratado a partir da plataforma. O candidato recebe e-mail a informar da data e hora de submissão da candidatura, bem como o comprovativo da mesma, e poderá acompanhar o estado da sua candidatura na plataforma sempre que desejar ou sempre que receber uma notificação para o efeito. Passamos agora ao incentivo financeiro à aquisição de veículos elétricos e pontos de carregamento. Este incentivo financeiro não reembolsável estende-se a veículos automóveis ligeiros, motociclos de duas rodas ou ciclomotores, triciclos motorizados ou quadriciclos, velocípedes com motor e pontos de carregamento de veículos elétricos. Como podem ver na tabela, no caso dos veículos automóveis ligeiros, o valor do incentivo financeiro para a sua aquisição é fixado em 10% do valor pago, até o limite máximo de 3.000 euros por unidade, tratando-se de pessoa singular. No caso de pessoas coletivas, o limite máximo
passa para 2.000 euros. Sobre estes valores podem acrescer as seguintes majorações: tarifa elétrica diferenciada no tempo, residentes nas ilhas pertencentes à rede biosfera da Unesco e para os promotores que apresentem um comprovativo de abate de uma viatura de combustão interna. Nos pontos de carregamento para veículos elétricos, o apoio é fixado em 50% do valor pago pelo equipamento até o limite de 500 euros a quando da aquisição de veículo elétrico. Reforço que este incentivo regional é cumulativo com o incentivo nacional atribuído pelo Fundo Ambiental. As candidaturas são também realizadas no portal da Energia Açores. Assim, para aceder ao sistema de incentivos, terá de proceder ao seu registro no portal de energia, clicando em registro no canto superior esquerdo, onde será criado um utilizador e palavra-passe. Acede no separador mobilidade elétrica, incentivos financeiros, que abre o seguinte separador. Clica em acesso à candidatura, naquela bolinha vermelha, e preenche o início de sessão criado para o efeito. Clica em perfil do candidato, onde preenche os seus dados e dá o seu consentimento para o tratamento de dados pessoais nos termos do Regulamento Geral da Proteção de Dados, tal como na Proenergia. E acede ao formulário de candidatura. Confirma os seus dados e clica em avançar. Aqui seleciona a tarifa de eletricidade contratualizada para efeitos de majoração, se for o caso. Neste caso, vamos selecionar a tri-horária, de forma a exemplificar uma candidatura com majoração. E clica em avançar. Aqui adiciona o veículo elétrico adquirido em data posterior a 1 de janeiro de 2020 ou do ponto de carregamento também adquirido. Seleciona o tipo de veículo elétrico ou ponto de carregamento e preenche os dados solicitados. Relativamente ao custo, se for pessoa singular, irá pedir-lhe o valor com IVA incluída a taxa legal em vigor. Se for pessoa coletiva, o custo deverá ser sem IVA incluído. Adicionados os dados relativos ao equipamento adquirido, faz guardar no visto. Neste caso, optamos por um veículo automóvel ligeiro adquirido por uma pessoa singular. Para adicionar mais um equipamento, clica novamente em adicionar e preenche os dados solicitados. No caso da aquisição de um ponto de carregamento para além dos campos marca e modelo, deverá preencher ainda a potência do equipamento e clica no visto para guardar. Não havendo mais equipamentos a adicionar, clica em avançar. Aqui deverá adicionar todos os documentos solicitados para validação da candidatura e clicar em avançar. Nada havendo a acrescentar, clica em submeter. Todo o processo é também tratado a partir da plataforma. O candidato recebe e-mail a informar da data e hora de submissão da candidatura, bem como o comprovativo da mesma, e poderá acompanhar também o estado da sua candidatura na plataforma sempre que desejar ou sempre que receber uma notificação para o efeito. Para mais informações ou esclarecimentos poderão entrar em contato connosco através dos contatos expostos no slide que estão a ver. É tudo, obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina, por este detalhe dos sistemas de incentivo disponíveis, assim como os processos de candidatura. Vamos então passar ao debate e à resposta às questões que vão sendo colocadas. A nossa sessão já vai longa, portanto vamos ser breves. Eu começaria talvez pelo engenheiro Kim, se nós temos aqui uma questão relativamente aos sistemas fotovoltaicos. Em quanto tempo é pago o investimento em fotovoltaicos? Ora, muito bem. Isso depende, obviamente, é uma questão importante e depende, obviamente, do tipo de investimento e o tipo e a quantidade e o tamanho da instalação que vamos adquirir. Obviamente, hoje em dia, o preço dos painéis fotovoltaicos é uma tecnologia que tem vindo a ter grande desenvolvimento, o preço dos próprios painéis tem vindo a baixar consideravelmente, sendo que, em média, conseguimos ter
o retorno do investimento entre 8 anos. Considerando que hoje em dia um painel fotovoltaico e os fabricantes já garantem um tempo de vida útil entre os 20 e os 25 anos para os painéis, tendo que, obviamente, ser necessário substituir alguns componentes eletrónicos, como os inversores e outros componentes de regulação eletrónica, que seguramente não vão aguentar esses 25 anos, mas os próprios painéis, o tempo de vida útil já é 25 anos, podemos considerar que se tivermos um retorno à volta de 8 anos, o investimento compensa. Okay. Penso que fica respondida a questão. Temos também outra que nos chega, penso que será direcionada ao professor Luís Neves, uma questão mais técnica: como é efetuada determinada a escala de eficiência dos equipamentos? A eficiência dos equipamentos, as etiquetas são legisladas, portanto, são definidas por diretivas europeias, portanto há várias diretivas dependendo do tipo de equipamento, há cerca de 16 classes de equipamentos diferentes com etiquetas energéticas definidas e, portanto, para cada uma delas há uma regra de classificação específica. Os fabricantes, quando fabricam um equipamento, têm que se registar nos sites, nas plataformas da União Europeia, portanto, com a informação sobre os consumos dos equipamentos e as outras características que os definem, e a etiqueta é determinada, a classe energética é determinada dessa forma. Portanto, é algo que vai evoluindo também. De notar que eu há pouco esqueci-me de referir que as etiquetas vão mudar a partir de 2021, embora de forma gradual, vão desaparecer aquelas classes acima do A, portanto, significa que a classificação vai passar a ser mais dinâmica. Enquanto que para trás nós podíamos, um equipamento que comprámos há uns anos e que era A, se calhar atualmente continua a ser A, portanto, porque já existe na escala o A+++, a partir daqui, a partir do momento em que essas classes superiores desapareçam, a etiqueta é válida no momento da compra, depois deixa de o ser, não é? Porque o equipamento que é A num ano, passado uns anos já não é A, já é C, B ou o que for, porque a classe A será sempre a melhor daquele momento. Portanto, foi uma decisão que tomaram há algum tempo atrás, porque entenderam que as classes começavam a ficar confusas e começam de facto, e que não podíamos continuar a acrescentar mais à escala, e portanto esse é um facto que vai ocorrer dentro de algum tempo, de forma gradual, mas vai ocorrer. Espero ter esclarecido. Obrigado, professor. Temos também uma questão relativamente à ligação entre os sistemas fotovoltaicos e as bombas de calor, se é possível estabelecer essa ligação. Sim, é possível. Existem até inversores que permitem fazer isso de forma automática, ou seja, ligar e desligar a bomba de calor quando haja produção de eletricidade suficiente, e, portanto, é uma ótima forma de aumentar o autoconsumo do vosso sistema fotovoltaico e, portanto, diminuir o retorno. Portanto, o retorno do fotovoltaico melhora consideravelmente para instalações maiores e quanto maior a taxa de autoconsumo que consigam, portanto, tudo o que consigam acoplar a esse sistema, melhora o vosso investimento. Temos outras questões que nos chegam, mas são questões específicas de investimento. Existem sempre muitas, como a doutora Carolina sabe certamente. Essas não podem ser respondidas aqui. De qualquer forma, agradeço aos nossos oradores pela vossa presença e assim como a todos aqueles que nos acompanharam e àqueles que nos apoiam, que não aparecem desse lado, mas que nos apoiam aqui deste lado, toda a parte técnica. As vossas questões podem continuar a colocá-las, seja pelo Facebook, ou através do e-mail drena@azores.gov.pt ou pelo telefone 296 304 360. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.